Pequenas mudanças nos hábitos levam a uma rotina mais saudável e essas rotinas levam a uma melhoria de qualidade de vida significativa. Mas, infelizmente, essa não tem sido a realidade. O dia a dia do brasileiro se tornou uma verdadeira corrida contra o tempo para dar conta de tantas tarefas exaustivas. Foram várias crises de ansiedade, né? E aí a gente percebe que a gente está com taquicardia, a gente está com falta de ar, a gente está sentindo um extremo desconforto, querendo chorar por situações que não necessariamente seriam suficientes para chorar, mas você fala assim, gente, por que eu estou me abalando dessa forma? Existe um desgaste emocional muito grande. E eu tive bastante dificuldade para me dar conta que isso era uma crise de ansiedade. Conseguir administrar os compromissos, gerenciar o estresse e ainda manter a qualidade de vida é o desejo de boa parte das pessoas. Mas poucos realmente conseguem manter esse movimento em suas vidas. A gente tem vivido uma juventude, um adulto jovem hoje, nas questões de trabalho também com questões muito mais fluidas. Não é só o relacionamento hoje que é muito mais fluido. Todas as questões, não só afetivas, mas também de trabalho, estão muito assim. As pessoas hoje se entediam, largam, ficam um tempo mais curto, procuram outras coisas. Parece que precisa estar sempre em movimento e sempre com algo intenso acontecendo. Então a intensidade é uma marca hoje do adulto jovem. O adulto jovem hoje é marcado pela intensidade de tudo. Então quer estar ativo, muito ativo, quer estar com prazer e com muito prazer em tudo, quer estar vivendo tudo como se a vida fosse só realmente algo extremamente intenso. E quando não tem essa intensidade, é comum que ele fique sentindo-se entediado. E isso é uma marca atual que tem sido muito delicada, porque traz uma insatisfação. A marca desse entediamento é a insatisfação. E aí a gente vai trocando, vai mudando. Então, uma das ideias que a gente tem tido numa sociedade hoje com tanta ansiedade, com tanta insônia, com tanto abuso de substâncias, é esse entediamento com tudo. A verdade é que a maneira de levar a vida assumiu uma intensidade extrema, onde a busca por crescimento profissional, conquistas financeiras e estabilidade em seus lares mudou a forma como as pessoas levam o cotidiano. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Olha, a saúde mental, ela é definida a partir do conceito de uma doença mental. Então, se a gente pensar em doença mental, ela sempre existiu em toda a história. Doentes mentais sempre existiram. Em algumas populações eles foram temidos, em outras eles foram reverenciados. Por exemplo, a escolha de pajés em algumas tribos, elas eram pessoas que tinham tido crises mentais e tinham ficado boas, porque naquela época se imaginava que você teria uma possessão demoníaca que tomaria conta do corpo, e se essa pessoa melhorasse, ela começava a ser alguém de referência, por exemplo. Então, em algumas culturas, eles foram super endeusados. Em outras, eles eram queimados, porque eles seriam portadores de coisas demoníacas. Então, sempre existiu doença mental. O que acontece é que, talvez no último século, os últimos 100 anos, a psiquiatria conseguiu determinar muito melhor o que é doença mental. Então nós conseguimos hoje detectar mais precocemente sinais e sintomas das doenças mentais. Por exemplo, quando se falava de depressão, se falava de melancolia, que era uma bile que tomaria conta do organismo e essa pessoa ficava sem vontade de nada, na cama, só querendo morrer, sem energia para nada. Hoje a gente detecta a depressão de um jeito muito mais precoce. O pós-pandemia, junto com fatores como o intenso uso das redes sociais, economia, solidão, estresse e violência, deflagrou uma crise de saúde mental de maneira global.
E o assunto ganha mais espaço de discussão, como explica o médico psiquiatra Khalildo Alibi. A pandemia trouxe uma outra situação, que foi um agravamento dos quadros mentais. Eles se tornaram muito mais prevalentes após a pandemia. Então, esses quadros mentais, porque a pandemia quebrou a rotina, a pandemia trouxe um receio muito grande de contaminar-se e poder contaminar os outros próximos, por exemplo. Então foi frequente que adultos jovens tivessem medo de contaminar os seus avós ou os seus pais e ficaram muito restritos e se afastaram do contato afetivo, físico, emocional mais próximo. Então isto teve uma outra complicação, que foi no pós-pandemia um aumento de ansiedade, a diminuição de exercícios físicos foi muito marcante para uma grande parte da população, e a insônia, que foi muito agravada na pandemia. As pessoas maratonavam séries durante as noites e as pessoas começaram a consumir mais hipnóticos, que nós hoje temos uma epidemia de consumo de hipnóticos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia a aproximadamente a 720 milhões de pessoas. Larissa se viu inserida numa rotina descontrolada e sem freios, e os sinais estavam aparentes, só ela quem não percebia. Eu tinha diversas crises de ansiedade. O meu cognitivo, eu falhava muito, eu comecei a errar diversas vezes, porque quando a gente está entrando em exaustão, a nossa mente para de raciocinar de uma forma ideal, né? E a gente se pega muito com as situações sociais. Então, um chefe colocar para você que você não está indo bem, ou que você está falhando, que você está cometendo erros, pelo fato da nossa saúde mental já estar prejudicada, a gente acredita que vai ser demitido. Então a gente tenta trabalhar um pouco mais e ser um pouco melhor, e o nosso sono fica completamente comprometido. E aí a gente quer começar a se afastar das pessoas, porque a gente não está se sentindo bem com a gente mesmo. Larissa trabalhava em uma agência de publicidade. Ela conta que a ansiedade passou a fazer parte da rotina e o afastamento do ciclo social foi inevitável. No momento em que eu atuava nas agências de publicidade, muitas vezes eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que ir para uma pós-graduação e voltar a trabalhar. E trabalhava de uma forma incansável, só que o organismo, né, não aguenta. Quando a gente se afasta das pessoas e começa a sentir um pouco mais de depressão e tem mais sintomas fisiológicos, né? Além do comprometimento do sono, a digestão fica totalmente comprometida, a gente pode ter o intestino soltar, a gente tem ânsia de vômito, a gente tem vários desgastes em relação à saúde mental que provoca no nosso físico. E aí vem a depressão. E aí o que acaba acontecendo nesse momento é que a sua memória, a sua mente, parece que você tem um apagão. A profissional descobriu na dor que estava com a saúde mental comprometida. Foi muito tempo de terapia e a conscientização de que talvez não estivesse tudo bem, né? E aí, pelo fato de eu ter tornado isso mais extenso do que deveria, eu fiquei com uma aversão muito grande a agências de publicidade e o mercado publicitário, né? E quando eu prestei publicidade, eu prestei psicologia também, mas eu achava que trabalhar socialmente em grupo e eu não conseguiria dar conta de lidar com uma pessoa fechada numa sala. Larissa faz parte das estatísticas. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas com essas condições. As doenças mais prevalentes na psiquiatria é a ansiedade, a depressão e o transtorno bipolar. Essas são entre as doenças mais classicamente. E nós temos as dependências de substâncias, que também são muito prevalentes. Por exemplo, se eu pensar em dependência de substância, se eu pensar no álcool, nós vamos pensar algo em torno de 8 a 10% da população adulta preenchendo critérios para alcoolismo. Isto é algo muito sério.
muito sério, que a gente fala pouco, por exemplo, disso. Mas as pessoas que acabam tendo problemas com álcool acabam tendo um rendimento menor na vida, acabam sendo demitidos. Se a gente, quando pega pesquisas com pessoas desempregadas, essas pessoas ficaram desempregadas e isso tem uma razão de um quadro mental. Ou elas tiveram depressão e aí o rendimento caiu. E numa sociedade tão tecnológica, uma sociedade tão competitiva como a gente vive, alguém que não responda bem as coisas, que não esteja lá ativo o tempo todo, acaba sendo demitido. Então alguém que tem uma situação de dependência de alguma substância, como álcool, por exemplo, ou alguém com quadro depressivo, acaba tendo maior chance de ficar desempregado. Então a doença mental impacta a vida como um todo. As mais prevalentes são os transtornos de ansiedade, 12 a 14% da população adulta, os quadros depressivos, em torno de 6% da população adulta nesse momento, então vejam que são quadros bem prevalentes, e o alcoolismo com 10% da população adulta. Então, se você somar tudo, a gente vai pensar que pelo menos 30% da população adulta tem estes quadros mentais que são muito prevalentes. É muita gente. Isso sem pensar nos transtornos de sono, porque se eu pensar em insônia, eu vou pensar em algo como 15 a 20% da população adulta com insônia. Então, é muita gente com quadros mentais. As consequências do adoecimento mental envolvem desde o aumento dos gastos com saúde e a queda na produtividade econômica, em razão de afastamentos do trabalho. O número de afastamentos e aposentadorias por transtornos mentais em 2023 cresceu quase 40% em relação ao ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Segurança Social, o que gerou quase 290 mil benefícios por algum tipo de incapacidade relacionada à saúde mental. As principais causas foram o transtorno misto ansioso-depressivo, os episódios de depressão moderados e graves e a ansiedade generalizada. As doenças mentais como um todo, elas têm um impacto muito grande que não é só cerebral. Então, o que nós aprendemos nos últimos anos é que os quadros mentais, mesmo a ansiedade, a insônia, a depressão, eles também têm alterações orgânicas clínicas. Então, há alterações que são, a princípio, da liberação de alguns hormônios, e isso impacta o organismo como um todo. Por exemplo, quem tem insônia tem maior risco de ter acidente vascular cerebral, tem maior risco de ter infarto agudo do miocárdio, tem maior risco de ter doenças metabólicas como diabetes, tem maior risco de ter uma mortalidade por qualquer razão. Então, o fato de ter uma doença mental, um quadro mental, aumenta o risco de tudo, porque você acaba tendo uma reação inflamatória. Então, a doença mental está muito ligada com inflamação. Uma inflamação que geralmente vem secundária ao estresse. O grande vilão do mundo atual é o estresse crônico. Não o estresse agudo, o estresse de algo que aconteça na nossa vida, mas um estresse de pequena intensidade e longa duração. Este estresse, ele é muito danoso. Ele é muito danoso porque ele diminui, inclusive, o tamanho do neurônio. Ele afeta o maior fator de proteção neuronal. E aí o neurônio encolhe, ele faz menos ligações com outros neurônios. E isso impacta de uma forma muito grande. A pessoa se torna com déficit cognitivo, ela quer lembrar uma coisa e não consegue, ela quer fazer algo que ela sabe fazer e parece que esqueceu como faz aquilo, demora um tempo até pegar. Então, esta alteração cognitiva que afeta a memória, afeta desempenho, afeta a atenção, isso impacta a vida como um todo. Então, o estresse crônico acaba levando a uma situação dessas que é muito delicada para a pessoa. Delicada e que pode levar à síndrome de burnout, que é caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental. Causado pelo estresse crônico no trabalho, ela foi classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde desde o começo de 2022.